pode fazer alguma coisa ou até mesmo avisar. Ter uma consciência sobre também. Porque a questão que você falou, se tivesse mais visão na escola, não seria só nós 4 que saberíamos disso. Seria tipo a escola inteira, o nosso grupo. Fora que essa falta de informação em qualquer ambiente, não só escolar, pode causar terrorismo na pessoa, porque ela não consegue nem sequer identificar qual é um ponto de incidência, por exemplo. Então ela pode colocar ela e a família, por exemplo, nisso. Tipo assim, se você está sabendo, aí você mora no lugar. E se você sabe que ali tá tendo muitos casos de dengue, já que você mora ali, você já tem uma noção de como que é o lugar. Aí você pode ajudar, contribuir também. Então, se tornou importante analisar esses lugares que têm mais vulnerabilidade, né? Tem mais risco de casos de dengue, falta de limpeza, essas coisas. A nossa, a gente pode meio que deixar explícito, pode denunciar onde que pode ser maior ênfase desse trabalho, por exemplo, do governo em relação a uma área de maior preocupação, uma área de maior vulnerabilidade, por exemplo. Assim a gente consegue meio que impactar de uma forma bem mais rápida, de uma forma muito mais eficiente. Também, quando a gente também tem alguns dados das pessoas que foram infectadas, dá pra ver quem tem que se precaver mais e quem não teve. A idade, o sexo e aonde, o bairro que mora, pode ficar esperto, pode se precaver cada vez mais. Se procurar certo, dá pra ver quantos casos de dengue tem, quando teve no ano, nos anos anteriores. Mas com o projeto a gente vê que bairro é mais vulnerável, quanto já teve, em que lugar específico, quantas pessoas, quais foram essas pessoas. Então o projeto é bem mais específico do que simples casos, simples dados de números. Nosso objetivo seria poder trazer de uma forma mais ampla essa divulgação desses casos, poder especificar melhor, para que possa chegar, por exemplo, a informação tanto à população quanto ao governo em si. Porque como já é divulgado de uma forma mais engessada, a gente não sabe dizer se é uma mulheridade, a faixa etária em si que está sendo prejudicada, com esse projeto a gente consegue trazer de forma mais estatística qual é essa probabilidade de infecção. Além das notícias também, ter ferramentas para combater a dengue. A gente pode fazer antes de acontecer. A pesquisa da questão da vulnerabilidade ela é usada para poder identificar quais são as áreas de maiores riscos e tanto de uma forma para a própria população se precaver em relação àquela área em específico, também pode meio que denunciar qualquer área de maior assim, foco, que deveria ser, porque dessa forma a gente consegue tratar ela com menos tempo, seja ficar mais eficiente. E também se pegar o projeto e disponibilizar os dados que a gente tem e também os mapas, as pessoas podem ver se o bairro delas estão na área de vulnerabilidade e se precaver, tipo, limpar mais, fazer denúncia, alertar as pessoas que moram do lado. Bom, a gente coletou dados da Posto de Saúde de 2007 até 2017. Nós analisamos a incidência dos bairros. Bom, incidência é basicamente o ajuste para se fazer na comparação entre dois locais, porque acho que não tem como você comparar o nível de infecção de uma cidade, de um lugar que tem poucos habitantes com um lugar que tem muitos habitantes. Então, é um ajuste ali para nível lá. A gente utiliza, por exemplo, a gente usa a relação de casos em relação à população. Porque quando a gente traz para a realidade disso, esse cálculo, a gente consegue trazer uma noção de proporcionalidade. Existe uma diferença, por exemplo, se trazer esse cálculo para São Paulo, sendo uma cidade muito com 12 milhões de habitantes, em relação a Três Lagoas, que tem um pouco mais de 100 mil habitantes. Então você consegue trazer uma proporcionalidade. No começo a gente calculou a incidência de cada bairro, de cada ano. A gente classificou ela em 5 classes, que é de 1, que é a menor, até a 5, que é a maior. Aí a gente pegou dos anos de 2007 até 2017, calculou, aí a gente teve a incidência. Essa incidência a gente consegue identificar os bairros com maior vulnerabilidade, ou seja, aquele bairro que tem uma incidência maior, com certeza ele sempre vai ser o mais vulnerável, enquanto o bairro com a menor incidência sempre vai ser o menos vulnerável. Em termos de dados, nós percebemos que existe um grupo de bairros que são próximos à nossa antiga ferroviária aqui da nossa cidade. E também vale ressaltar que isso se deriva de fatores socioeconômicos, por exemplo. Também seria interessante ressaltar que, através dos dados, a gente percebeu que existe um índice de cerca de 20% a mais em relação a mulheres do que homens, no caso de casos de dengue. Um dos projetos final é entregar o mapa para a prefeitura, para que ela possa ver qual bairro tem mais vulnerabilidade
e assim fazer alguma coisa para que haja uma prevenção da dengue. E também se faz necessário o projeto porque durante a pesquisa que a gente fez, dos 10 anos, os 8 anos foram somente um único bairro, ou seja, provavelmente uma coisa que ainda não foi identificada, porque já fosse identificada já teria sido feita alguma ação. A gente pode se aprofundar mais em projetos que acontecem nas escolas, que o governo dá a chance da gente fazer, em uma área diferente da nossa, não só no geografia, mas a gente aprofundou na matéria, na parte digital também, não só do mapa, mas também a gente aprendeu a mexer no software e aprender a analisar os dados e colocar no computador. Que nesses últimos meses nós usamos o QGIS, né, e aprendemos sobre cartografia digital e nós analisamos a geoinformação dos alunos da nossa escola. E a gente no ensino médio, a gente pode ter a experiência de ter uma iniciação científica também. Eu achei interessante, mas a questão que era uma área que eu não tinha muito conhecimento, não tinha muito interesse por ter tanto um estereótipo como uma questão mais engessada, achar que só tinha aquela forma de aprender aquele conteúdo. E aí eu aprendi que existem outros métodos em relação ao que eu tinha de estereótipo do que poderia ser utilizado para poder na cartografia, por exemplo. E também eu achei interessante como que a gente pode... depois que eu comecei o projeto, eu comecei a analisar o mapa com mais, assim, um olhar mais técnico, digamos assim, porque a partir do momento que eu aprendi a analisar o mapa, agora eu tenho um plano com peso, eu sei o peso de certas informações que estão naquele mapa, coisa que eu não tinha antes. Tratava como se fosse algo como se fosse banal, digamos assim. Você tinha explicado a diferença do mapa, tipo, das cores que a gente usa até. A gente fez o mapa, a gente usou cores quentes até mais fria para ver onde tinha mais incidência. Aí a gente aprendeu que não era para usar tipo de cor tipo azul, que remetia à água, ou a verde remetia à vegetação e tudo mais. Aí teve mais essa profundidade também na questão de ler o mapa, como o Herbert disse.